Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje, vamos conversar um pouco sobre o futuro do seu salário, especificamente sobre o novo valor do salário mínimo projetado para o ano de 2026. Neste vídeo, vamos desvendar não apenas qual é o valor oficial proposto pelo governo para o salário mínimo em 2026, mas também vamos explicar detalhadamente como esse cálculo é feito e o que ele realmente significa para o seu poder de compra. E para que você já comece com uma informação crucial, saiba que a fórmula atual de reajuste, que combina a inflação do ano anterior com o crescimento da economia de 2 anos antes, voltou a valer recentemente e é ela que determina se o seu aumento será apenas para repor as perdas do ano anterior ou se haverá um ganho real, por menor que seja, na sua capacidade de consumo. Sabemos que este é um assunto que gera muitas dúvidas e afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Por isso, se você tiver qualquer pergunta ou quiser compartilhar a sua realidade e a sua opinião sobre esses valores, deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos para ajudar a esclarecer as suas questões. Vamos direto ao ponto que mais interessa a todos. Qual será o valor do salário mínimo em 2026? A projeção oficial do governo, enviada ao Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PLDO, aponta para um salário mínimo de R$ 1.631. Isso mesmo, o valor que está na mesa para daqui a 2 anos é de R$ 1.631. Esse valor representa um aumento projetado de 7,37% em relação ao valor que está sendo previsto para 2025, que é de R$ 1.518. É importante esclarecer uma confusão que surgiu em muitas discussões online. Alguns valores, como R$ 1.925, foram mencionados, mas é fundamental entender que essa cifra, segundo as mesmas projeções do governo, só seria alcançada muito mais tarde, lá pelo ano de 2029. Portanto, para o ano de 2026, a proposta concreta que está sendo discutida é de R$ 1.631. Mas como o governo chega a esse número? O cálculo não é aleatório. Ele segue uma regra clara, que foi retomada recentemente e transformada em lei. A política de valorização do salário mínimo determina que o reajuste anual seja composto por 2 partes. A primeira parte é a correção pela inflação. O governo utiliza o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado nos 12 meses anteriores ao reajuste. O INPC é um indicador medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e ele reflete a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Em outras palavras, essa parte do reajuste serve para garantir que o seu poder de compra não seja corroído pela inflação, ou seja, que você consiga comprar, em tese, as mesmas coisas que comprava no ano anterior. A segunda parte do cálculo é o que chamamos de ganho real. Esse ganho é calculado com base no crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos antes. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Ao adicionar um percentual correspondente ao crescimento do PIB, o governo busca compartilhar os ganhos da economia com os trabalhadores e beneficiários da Previdência, permitindo um aumento real do poder de compra, acima da inflação. Para o reajuste de 2026, por exemplo, será considerado o crescimento do PIB do ano de 2024, que foi de 2,9%. Essa fórmula de valorização é uma conquista importante, pois durante alguns anos, entre 2019 e 2022, o salário mínimo foi reajustado apenas pela inflação, ou seja, sem nenhum ganho real para o trabalhador. Na prática, isso significa que o poder de compra ficava estagnado, apenas sendo corrigido para não perder valor. A retomada dessa política, que inclui o crescimento do PIB, é, portanto, um fator positivo, pois garante que, em anos de crescimento econômico, o salário mínimo aumente um pouco mais. A projeção de R$ 1.631 para 2026 já leva em conta uma estimativa de inflação, o INPC,
para o ano de 2025, somada a esse crescimento do PIB de 2,9% de 2024. É fundamental entender que o valor exato só será confirmado no início de 2026, pois ele depende do valor fechado do INPC de 2025, que só conheceremos no final daquele ano. A projeção atual é uma estimativa usada para o planejamento do orçamento do governo. Para entender a importância e o impacto dessas mudanças, vale a pena olharmos para a evolução do salário mínimo nos últimos anos. Se voltarmos apenas 5 anos no tempo, veremos uma trajetória de altos e baixos. Em janeiro de 2018, por exemplo, o aumento foi de apenas 1,81%, um dos menores da história recente, o que gerou muita insatisfação. Nos anos seguintes, tivemos reajustes que basicamente acompanharam a inflação, como os 4,7% em 2019 e 4,1% em 2020. Em 2021, o aumento foi de 5,26%. Já em 2022, o reajuste foi mais significativo, de 10,18%, refletindo a alta da inflação no ano anterior. Em 2023, tivemos um reajuste inicial de 7,42% em janeiro, que foi complementado em maio, totalizando um aumento de 8,91%, já sinalizando uma mudança de política. Em 2024, o aumento foi de 6,97%, consolidando o valor de R$ 1.412. A projeção para 2025 é de um aumento de aproximadamente 7,95%, levando o salário para R$ 1.518. E como vimos, a estimativa para 2026 é de R$ 1.631. A história dos reajustes, no entanto, é ainda mais longa e cheia de reviravoltas. Quem tem mais memória, talvez se lembre de períodos de aumentos muito mais expressivos. Em 1995, por exemplo, logo após a estabilização da economia com o Plano Real, o salário mínimo teve um aumento surpreendente de 42%. Foi um momento de grande euforia e recuperação do poder de compra, algo que dificilmente se repetirá nos moldes atuais. Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, tivemos aumentos variáveis, como 12% em 1996 e 11% em 2000. No período de 2003 a 2011, vimos uma série de aumentos consideráveis com ganhos reais consistentes, como os 15,38% em 2005 e os 16,67% em 2006. Foi nesse período que a política de valorização começou a ser desenhada e implementada de forma mais consistente, atrelando o reajuste à inflação e ao crescimento do PIB, o que resultou em uma recuperação significativa do valor do salário mínimo. Esse histórico mostra que a forma como o reajuste é calculado tem um impacto direto e profundo na vida da população, e a ausência de uma política de ganho real, como ocorreu em anos recentes, representa um retrocesso social. Agora é preciso ser franco e questionar: o valor de R$ 1.631 em 2026 será suficiente? Para a grande maioria das famílias brasileiras que dependem desse valor, a resposta é, infelizmente, não. É aqui que entra uma discussão importante sobre a diferença entre o salário mínimo oficial e o que seria um salário mínimo necessário para viver com dignidade. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEES, calcula mensalmente o valor do salário mínimo necessário para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, conforme determina a Constituição Federal. Os valores apurados pelo DIEES são assustadoramente mais altos. Em cálculos recentes, esse valor ultrapassa os R$ 6.500.
Quando comparamos os R$ 1.631 projetados com um valor necessário de mais de R$ 6.000, a discrepância é gigantesca e expõe a dificuldade que aposentados, pensionistas e trabalhadores de baixa renda enfrentam para fechar as contas no final do mês. Esse aumento, embora siga uma regra que garante ganho real, ainda parece muito distante de proporcionar uma vida verdadeiramente digna para milhões de brasileiros. Fica a sensação de que, embora a regra seja um avanço em relação a reajustes baseados apenas na inflação, ela ainda é insuficiente para corrigir uma defasagem histórica. O impacto desse reajuste se espalha por toda a sociedade. Para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o valor do salário mínimo é o piso dos benefícios. Isso significa que cerca de 25 milhões de pessoas que recebem o valor mínimo de aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-doença terão seu benefício diretamente reajustado por esse percentual. O mesmo vale para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para essas populações vulneráveis, cada real de aumento faz uma diferença monumental no orçamento doméstico. Além disso, o salário mínimo serve como referência para o seguro-desemprego e o abono salarial do PIS/PASEP. Para os trabalhadores da ativa, ele é o piso salarial para milhões de pessoas no mercado formal e também serve como um farol para negociações salariais em diversas categorias. Um aumento real do mínimo tende a pressionar toda a estrutura salarial para cima, beneficiando indiretamente até mesmo quem ganha um pouco mais. Do ponto de vista da economia, o aumento do salário mínimo injeta dinheiro diretamente no consumo das famílias, o que ajuda a aquecer a atividade econômica, especialmente o comércio e os serviços locais. Por outro lado, ele também representa um aumento de custos para as empresas e principalmente para o governo, que vê suas despesas com a previdência social e benefícios assistenciais crescerem significativamente. Olhando para o futuro, o governo também apresentou projeções para os anos seguintes, mas é crucial reforçar que são apenas estimativas. Para 2027, a projeção é de um salário mínimo de R$ 1.724. Para 2028, o valor estimado é de R$ 1.823. E como mencionado anteriormente, a projeção para 2029 é de R$ 1.925. Todos esses valores dependem de como a economia e a inflação se comportarão nos próximos anos. Se o crescimento do PIB for maior do que o esperado, os aumentos podem ser maiores. Se a inflação sair do controle, o valor nominal pode ser maior, mas o ganho real será menor. Portanto, esses números devem ser vistos com cautela, como um roteiro inicial para o planejamento do governo, e não como valores garantidos. O cenário econômico é dinâmico e pode mudar rapidamente, afetando diretamente essas projeções. A definição do salário mínimo passa por um rito no Congresso Nacional. A proposta inicial é feita pelo Poder Executivo no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PLDO, que é enviado ao Congresso até o mês de abril do ano anterior. Depois, o valor é confirmado na Lei Orçamentária Anual, a LOA, que deve ser aprovada até o final do ano. Embora os parlamentares possam debater e propor alterações, a tendência é que a fórmula de cálculo estabelecida em lei seja seguida. A discussão política, no entanto, é sempre intensa, pois o valor no salário mínimo é um dos indicadores mais sensíveis do bem-estar social e da direção da política econômica do país. É um cabo de guerra constante entre a responsabilidade fiscal, que busca controlar os gastos públicos, e a responsabilidade social, que busca melhorar as condições de vida da população. Em resumo, o que temos de concreto até agora
é uma projeção de salário mínimo de R$ 1.631 para o ano de 2026. Este valor é resultado da aplicação de uma política de valorização que combina a reposição da inflação com um ganho real baseado no crescimento da economia. Embora represente um avanço em relação a anos anteriores, quando o reajuste mal cobria a inflação, o valor ainda está muito longe de ser o ideal para garantir uma vida confortável e digna para os milhões de brasileiros que dependem dele. A trajetória histórica nos mostra que períodos de valorização real do salário mínimo são cruciais para a redução da desigualdade social e para o fortalecimento do mercado interno. A manutenção dessa política nos próximos anos será fundamental, mas a sociedade civil e os trabalhadores precisam continuar debatendo e pressionando por avanços mais significativos, que possam um dia aproximar o salário mínimo oficial do salário mínimo verdadeiramente necessário para viver bem no Brasil.